A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a irmã Isaura, trazendo mais algo da paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós vamos meditar em um texto que é muito falado, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. No verso 10 diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, esse texto é muito usado, principalmente, todas as vezes no meio evangélico, para justificar o pecado contínuo. O que é o pecado contínuo? Todos os dias, muitos irmãos se encontram em negligência diante do Senhor. Por quê? O que é pecado, irmãos? Você for ver no capítulo 2 do próprio 1 João, no verso 4, ele vai dizer o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, muitos irmãos se pegam transgredindo a lei de Deus todos os dias. E justifica-se em cima desse texto. Por quê? Não, mas o próprio Deus diz que nós pecamos todos os dias, todos nós temos pecado, todos nós pecamos. Então, se todos nós pecamos, aí todo mundo fica justificado uns para os outros. Só que não é bem assim, irmãos. A palavra de Deus, ele nunca vai nos dar brecha para justificar o nosso pecado e principalmente usando a palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus diz, se nós não dissermos que não temos pecado, nós mentimos, é uma verdade. Só que se você continuar lendo o 1 João, capítulo 3, capítulo 3, se você for ler a partir do verso 6, ele vai dizer assim, qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Olha o que a palavra está dizendo. Aquele que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conhece. Então, como vamos dizer que é normal, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos todos os dias, sendo que o próprio 1 João, capítulo 3, no contexto seguinte, ele vai dizer que aquele que permanece em Deus não permanece no pecado. E diz o quê? E qualquer que permanece em pecado não o viu e não o conhece. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o quê? Que aquele que permanece no pecado não conhece a Deus. E o verso seguinte, continuando lendo, vai dizer assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, como entender isso? Muitos usam esse texto de 1 João capítulo 1 que nós acabamos de ler para dizer que todos nós pecamos. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, aquele que diz que não peca contra Deus, este tá no verso 10, vai dizer, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. Então, muitas pessoas usam esses versos para dizer, tá vendo? Todos nós erramos. Todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Eu já ouvi mesmo muitas pessoas que dizem, nós pecamos todos os dias. Irmãos, se você é uma pessoa que transgride a lei de Deus todos os dias, tem algo errado com o seu cristianismo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer no capítulo 3, do verso que você leu ali, em 1 João, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Não pode pecar. E ele vai dizer, não pode pecar. Por que ele não pode pecar? Porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu de novo. Então, um texto... irmã, a Bíblia está se contradizendo? De maneira nenhuma. Eu sempre gosto de dizer nos vídeos, a Bíblia, ela se complementa. Se você acha que a Bíblia, de alguma forma, está equivocada, o seu pensamento está equivocado. Como nós vamos alinhar todas essas coisas? Se você abrir comigo lá em Romanos, capítulo 5, Paulo vai dizer assim, a partir do verso 12, ele vai dizer assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecamos. Você tem que entender que nós temos um pecado original, um pecado que já vem nessa nossa carne corruptível. Por quê? Porque nós vemos da descendência adâmica, a descendência de Adão.
Quando Adão pecou contra Deus, todos nós ficamos sujeitos ao pecado. Por isso que todos nós morremos. Nós estamos nesse corpo que ele é corruptível. O nosso corpo incorruptível só virá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto estamos nesse corpo corruptível, nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Então, essa genealogia, essa trajetória do ser humano por estar nesse corpo corruptível, ela veio por quê? Porque Adão pecou. Então, quando Adão pecou, a morte entrou. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então, por nós vir da descendência adâmica, nós já temos um pecado original. Não tem como uma pessoa vir ao mundo e dizer que não tem pecado. Por quê? Porque ela vem da descendência de Adão. Então, todos aqueles que nascem em pecado. Por quê? Porque nós vemos da descendência de Adão e temos o nosso pecado original. Em seguida, se você continuar lendo ali em Romanos capítulo 5, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que a morte, ela reinou de Adão até Moisés. Por quê, irmão? Porque a lei de Deus, quando ela veio para o povo, quando Deus falava, porque a lei veio de Moisés, veio, só que antes já era lei. Desde que Deus chamou Adão, Deus sempre dava, tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você não pode proceder assim. Caim, quando matou Abel, Deus chegou para ele e disse, Caim, o pecado está à porta, vai a tu dominar. Então Deus sempre estava se relacionando com o homem, passando mandamentos para o homem como deveria proceder. Então, desde que Deus começou a falar para o homem começava a desobedecer a voz de Deus, era pecado. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando vem a lei de Deus, o pecado é exposto. Aonde não há lei, não há pecado. Mas quando tem a lei, que é a palavra de Deus, tem pecado. Por quê? Porque a lei, ela manifesta o pecado. Então, desde Adão até Moisés, o pecado reinou. Por quê? Porque a lei, se você ler Hebreus capítulo 10, vai dizer que o povo, ano após ano, se comemorava os pecados. Por quê? Porque todos os anos era feito sacrifício pelos pecados. Então, todos os anos, as pessoas faziam recordação de pecado. Então, a própria lei testificava da escravidão do pecado do povo. Só que quando Cristo vem, ele morre, ressuscita e derrama sobre nós o quê? O seu Espírito. Quando Deus derrama sobre nós o seu Espírito, Deus, ele nos dá o poder de fugir do pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos, nós erramos, nós às vezes transgredimos a lei de Deus, sim, porque somos falhos e fracos, mas todos os dias, não. Por quê? Porque se você dizer que você transgride a lei de Deus todos os dias, a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, vai dizer que você não é nascido de Deus. Por quê? Porque se você observar, ele vai dizer o quê? No verso 6 de 1 João, capítulo 3, no verso 6, ele vai dizer, qualquer que permanece em pecado não viu nem o conhece. Por quê, irmão? Vamos começar a entender a diferença. Irmãos, uma coisa, o que é que a nova criatura faz? Quando você morre com Cristo e você ressuscita. Uma nova criatura, ela pode errar em uma palavra, em uma ação, às vezes com seu irmão, às vezes em determinadas situações. Você pode errar sim, mas o Espírito Santo hoje ele mora dentro de você. Então, quando você erra diante de Deus, você transgride a lei de Deus, o próprio Espírito Santo ele vai lhe incomodar, ele vai lhe entristecer. Por quê? Porque ele vai lhe mostrar que você está errando perante Deus. Então, aquilo ali vai lhe contristar, vai lhe entristecer. E o que é que uma nova criatura faz? Ela chega diante de Deus, ela se arrepende. Se necessário pedir perdão, ela pede. Se necessário ele ir até o seu irmão para se reconciliar, ele vai. Se necessário for somente ele estar diante de Deus e pedir perdão diante de Deus, ele vai pedir, vai se arrepender. Se necessário for confessar o pecado, como a Bíblia diz que muitos temos que confessar para que Deus ele venha e nos cure. Nós vamos confessar. Então, a nova criatura, ela faz essas coisas. Ela confessa, ela pede perdão e ela procura o quê? Não permanecer no erro. Agora, quem é um pecador? O que é um pecador, irmão? É aquela pessoa que ela vive transgredindo a lei de Deus. Todos os dias ela transgride a lei de Deus. Ela sabe que aquilo é errado, permanece no erro. Ela não muda. Ela fez daquele pecado algo contínuo. Isso é perigoso. Por quê? Porque
um pecado contínuo, ele pode levar você até mesmo a um pecado para a morte, ou até mesmo a blasfêmia, que é o pecado para a morte. Então, você tem que entender o seguinte, nós não podemos dizer somos pecadores. Não, essa expressão não é para uma nova criatura. Eu peco, eu erro, mas eu me arrependo. Agora, um pecador é aquele que transgride a lei de Deus todos os dias, ele erra contra Deus e não quer se arrepender. Você chega para ele, você exorta, irmão, você está errando nisso. Ele permanece. Irmão, isso aqui é errado. Ele está, por exemplo, num culto. Aí o pastor, alguém vai dizer assim, ó, falar dos outros é pecado. Você fofocar no seu vizinho é pecado. Você adulterar é pecado. Aí a pessoa, ela ouviu a lei de Deus, então ela sabe que é pecado, mas ela permanece. Isso é um pecador. Isso é uma pessoa que transgride a lei de Deus todos os dias. Então, quando você transgride a lei de todos os dias, a Bíblia vai dizer que você não é nascido de Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Mas você vai dizer, mas nós pecamos. Pecamos e erramos, mas nós se consertamos, nós se arrependemos, nós pedimos a misericórdia de Deus. Senhor, me ajuda, porque Deus, irmãos, ele conhece, Deus, ele é um Deus sábio, ele é um Deus que não é bobo. Deus, ele sabe o que é o arrependimento, irmão. Quando eu me arrependo, eu não faço de novo. Se eu digo, eu tô arrependido, e no dia seguinte, ou uma semana seguinte, ou um mês seguinte, eu estou fazendo a mesma coisa, é sinal que o meu arrependimento não foi de coração. Ele não foi um arrependimento sincero. Entende, irmão? Então, Deus, ele tá vendo, ele tá contemplando, porque Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não se deixa enganar. Então, Deus, ele conhece o meu coração quando eu me arrependo. Então, vamos entender claramente. Irmãos, nós temos um pecado original, o pecado de Adão. Então, todos nós estamos debaixo do pecado. A Bíblia diz que se dissermos que não pecamos é mentiroso. É verdade, nós pecamos. Mas se dissermos que pecamos todos os dias, que ninguém olhe para mim, olhe para Jesus, porque eu sou falho, isso já é um equívoco, porque você vai ver em toda a trajetória, tanto Jesus como Paulo, como os apóstolos, os discípulos, ele dizia, nós temos que ser referência, olhe para nós. Paulo mesmo vai dizer, não diz só olhe para mim. Tem cartas que Paulo vai dizer, olhe para mim, porque eu faço o que Cristo faz. Então, se vocês olharem para mim, vocês vão ver ele, então vocês vão estar cumprindo a lei de Deus. Mas tem cartas de Paulo que ele vai dizer, olhe para nós. Quem é nós? É os apóstolos, eram os discípulos, era a liderança que estava na frente da obra. Eles disseram, vocês veem em nós uma referência. Porque muitas pessoas dizem, não olhe para mim, porque sabe que ela é falha e muitas vezes ela peca mais do que vamos dizer, o certo diante de Deus, né? Porque às vezes nós erramos e pedimos a misericórdia. Mas tem pessoas que ela permanece tanto em pecado que ela já usa esse argumento, não olhe para mim. Não olhe para mim porque eu sou falho, eu sou errante. Não, irmãos. Se você é uma nova criatura, se você é um servo de Deus, se você é um homem fiel, você diz, irmão, eu posso errar. Mas você não vai me ver errando todo dia. Você não vai me ver transgredindo a lei de Deus todos os dias. Você vai me ver errando, mas você vai ver também eu me arrependendo. Você vai ver eu transgredindo em um momento a lei de Deus por alguma fraqueza minha, uma ira, alguma coisa assim. Você pode ver, mas você vai ver que eu também vou me arrepender. E eu vou mudar e não vou buscar fazer de novo. E isso é uma nova criatura. Então, por isso que lá no verso 2 de 1 João, ele vai dizer assim, ó. No capítulo 2 de 1 João, no verso 1, ele vai dizer assim, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ó, para que não pequeis. Ele já tá avisando que é para quê? Para você não pecar. Aí ele vai dizer assim, e se alguém pecar? O se aqui, irmão, é acidental. É que nem sempre o meu esposo gosta sempre de citar. É um pecado acidental, ele não tem encontro marcado. Porque tem gente que sabe que é pecado e vai lá e faz. Entende? Uma coisa é você estar num momento, numa situação que aconteceu ali e você sem querer, você se equivocou, ou você falou algo que não deveria falar, ou você falou de alguém que não deveria ter falado, ou você agiu numa situação que você não deveria ter agido daquela forma, você pecou contra seu irmão. Isso é uma situação. Ela veio de improviso, ela veio ali na hora e você não conseguiu controlar.
Isso é o se. Aí ele vai dizer, se pequeis, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então ele está dizendo, irmão, se você errar uma vez, você ore a Deus, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo, que ele está à direita do Pai. Ele vai interceder por nós e Deus vai nos perdoar. Entende? É um se. Agora ele está dizendo o quê? No capítulo 3, ele vai dizer aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Se você nasceu de Deus, você não pode permanecer no erro. Se você sabe que o que você está fazendo é errado, se você sabe que o que você fez é pecado, você tem que se arrepender e não fazer de novo. Agora, se você decide no seu coração permanecer no erro, permanecer na iniquidade, você não é nascido de Deus. Então, muitas pessoas, irmãos, hoje é o que mais nós vemos. É o pecado de iniquidade. O que é o pecado de iniquidade? É aquele pecado que ele é contínuo. A iniquidade é pecado? O pecado é tudo pecado. Só que o pecado, se você pecar ali acidental, você pode se arrepender. E o pecado de iniquidade quer dizer o quê? Que é uma pessoa que ela decidiu viver no pecado. Ele sabe que é errado, mas ele decidiu viver naquele erro. E isso pode chegar a um pecado para a morte, ao qual o próprio Deus vai dizer o quê? E esse peço para que você nem ore. Por quê? Porque quando uma pessoa ela decide no seu coração permanecer no erro, não tem mais o que fazer. A pessoa, ela corrompeu os seus sentidos e ela decidiu permanecer no pecado. Isso é um pecado de iniquidade, um pecado para a morte. Então, irmãos, para que nós venhamos entender claramente também, mais uma base para o que nós estamos falando, se você vê ali em Romanos, nós lemos o capítulo 5, se você vê no capítulo 6, no primeiro verso, ele vai dizer assim, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que aqui Paulo vai dizer, já respondendo, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por quê? Porque quando Cristo veio e morreu por nós, nós morremos para o pecado. Por isso que nós, nova criatura, não permanecemos no pecado. Nós podemos errar e pedir perdão e a misericórdia, e Deus nos perdoa e nós procuramos não fazer de novo. Entende? Então, Paulo, ele está rebatendo isso. Por quê? Porque ele está ensinando. Ali ele estava tratando coisas da lei, porque muitas pessoas iam querer tomar de proveito. Já não é pela lei, é pela graça. Então, se nós estamos na graça, vamos pecar muito mais, porque quanto mais nós pecar, mais a graça vai abundar. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz de modo nenhum. De modo nenhum. Porque como é que eu vou permanecer no pecado se eu já morri para ele? O pecado para mim ele está morto. Por quê? Porque quando Cristo ele morreu e ressuscitou e derramou o seu Espírito dentro de nós, ele nos deu o poder, ele nos deu a capacidade de vencer o pecado. Por isso que ele vai dizer lá em João capítulo 3, que nós estamos vendo, que aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Por isso que ele vai dizer isso. Por quê? Porque quando nós nascemos de Deus, que nós recebemos o Espírito Santo, quando nós simplesmente até mesmo pensamos em pecar, o Espírito Santo já nos toca. Por isso que o pecado do crente é um pecado acidental, não tem encontro marcado. Eu deixar essa reflexão para vocês e espero que vocês tenham compreendido que crente genuíno, cristão genuíno, nascido de Deus, ele não permanece em pecado, ele não pode pecar. Agora, se você diz ser pecador, se você diz que peca todos os dias, a Bíblia vai dizer que você não é nascido de Deus. Amém? Fiquem com mais essa palavra em nome de Jesus.